que é um fato de biologia assustador que poucas pessoas conhecem. Um litopedion é um bebê por nascer que morre no útero e é grande demais para ser reabsorvido e se transforma em uma múmia de pedra que Kindofast bebê de pedra pode frequentemente permanecer dentro do corpo por anos. Você estava dentro de sua avó. Os bebês nascem com ovos presentes. Então você, o ovo que criou metade de você, já esteve dentro de sua avó. Se seu corpúsculo zoom, a parte do cérebro que conecta os dois hemisférios é cortada, você cria uma situação em que dois cérebros conscientes controlam um corpo. Isso é conhecido como síndrome do cérebro dividido ou síndrome de callosal. A síndrome do cérebro dividido ou callosal é um tipo de síndrome de desconexão quando o corpus callosum que liga os dois hemisférios do cérebro é cortado em algum grau. É uma associação de sintomas produzida pela ruptura ou interferência na conexão entre os hemisférios do cérebro. A operação cirúrgica para produzir esta condição, corpus callosotomy, envolve a transecção do corpus callosum, e geralmente é um último recurso para tratar a epilepsia refratária. Opt-out of subredite, Gitubdon votito remove, V1.5. Insetos beijando são insetos alimentadores de sangue que receberam seu nome porque gostam de morder você ao redor de sua boca. Eles também espalham a doença de Chagas através de suas fezes que entram em seu corpo. Você adivinhou? Pelos mesmos buracos que fizeram ao morder você. Temos ácaros que vivem em nossos cílios chamados demodex. Se você sentir seus olhos tremerem, pode ser por causa deles. Eles se abrigam literalmente nos folículos capilares. À noite, eles saem e se abrigam literalmente no seu rosto. Eles se alimentam de óleos de pele. Você gera muito mais secreções de óleo de pele do que estas criaturas jamais poderiam consumir. Eles também não fazem cocô. Então quando morrem, basicamente explodem suas entranhas por todo o seu rosto. Eles são microscópicos para que você não veja realmente a bagunça. Eles têm um ciclo de vida muito curto, 7 a 14 dias. Há um carrapato nos Estados Unidos da América que, se lhe morder, você pode tornar-se potencialmente alérgico à carne vermelha para o resto de sua vida. Os veganos vão fazer armas biológicas a partir disto. O DNA mitocondrial reproduz, além do DNA nuclear celular, e é derivado apenas da mãe, de onde ele veio. A evolução precoce implicou em uma relação simbiótica entre mitocôndrias e organismos unicelulares. Assim, todos os organismos multicelulares atuais são uma quimera de duas plantas genéticas essencialmente fazendo de cada animal, incluindo os humanos, uma fusão de duas formas de vida dispares. Há muito poucos animais com dietas estritamente herbívoras. A maioria dos animais pode e vai comer carne dada a chance. Os veados são conhecidos por comerem calouros e os coelhos são conhecidos por comerem seus próprios filhotes. Testes de Ogben. Os sapos africanos com garras foram usados como os primeiros testes de gravidez comuns. 1940-60s. Em todo o mundo, os médicos injetariam a urina de uma mulher nas costas de uma rã fêmea. Se positivo, a rã poria ovos em poucas horas. Nota lateral. O envio destes sapos é teorizado para ter espalhado um fungo pelo mundo, levando à extinção de muitas espécies de sapos, particularmente no Panamá. Você deve ter ouvido que alguns insetos podem sobreviver alguns dias sem uma cabeça. Embora isto seja verdade, a história é muito mais horripilante do que isso, devido à forma como o sistema nervoso de um inseto é. Eles não precisam da cabeça para sobreviver a curto prazo. Cada um de seus membros tem um cérebro independente, embora rudimentar. Gânglios na verdade não é um cérebro, mas funciona como tal, que pode funcionar sem que o cérebro central esteja presente. O que significa que qualquer inseto pode sobreviver sem cabeça por alguns dias, morrendo apenas devido à falta de alimento e água. Mas isso não para por aí. Os insetos sem cabeça, em essência, ainda estão vivos. Qualquer consciência ou consciência rudimentar que possa ter estado com o inseto já desapareceu há muito tempo, mas o corpo permanece vivo. E como cada membro tem um cérebro independente, isso significa que o corpo continuará a responder aos estímulos. Aponte um inseto sem cabeça e seus membros caminharão para frente, embora mais lentamente do que o normal. Pique uma bicha sem cabeça e ela alcançará sua pinça ao redor para beliscar seu dedo. Como os insetos sem cabeça não têm unidade de controle consciente, os membros reagem unicamente com instinto. Portanto, se não houver estímulo, o inseto sem cabeça ficará perfeitamente parado. É assustador porque os insetos sem cabeça são uma das coisas mais próximas que a natureza tem dos zumbis vivos. Eu diria que as infecções de cordíceps em insetos são as coisas mais próximas. Mas essa é uma infecção bem conhecida.
Para desgosto dos mal-entendidos e negacionistas da evolução, nunca encontraremos de repente um pato nascendo de um sapo. Mas nos últimos 100 anos encontramos pelo menos um exemplo de uma espécie novinha em folha de organismo unicelular nascendo de seres humanos. Em 1951, um médico fez uma biopsia de algumas células cervicais que se tornaram cancerosas devido ao HPV de uma mulher chamada Henrietta Lacks e descobriu que estas células, agora chamadas de células HeLa, eram capazes de continuar dividindo e vivendo fora de seu corpo muito bem. Estas células têm 76 a 80 cromossomos em vez dos 46 humanos normais que normalmente têm. E como estas células podiam ser cultivadas fora do corpo humano, mas ainda eram essencialmente DNA humano, elas se tornaram um meio de teste amplamente utilizado para vários tipos de pesquisa médica, incluindo o desenvolvimento precoce da vacina contra a poliomielite. Estas células tornaram-se tão prevalentes na pesquisa médica e crescem tão prontamente por conta própria que se descobriu que frequentemente aparecem e contaminam vários experimentos médicos e equipamentos que não deveriam ter nenhuma célula HeLa. Imediatamente após o parto de uma mulher, se você fosse empurrar com força o estômago, você seria capaz de tocar sua coluna vertebral de frente, porque todos os músculos e órgãos foram deslocados para fora do caminho para acomodar o feto em crescimento. Em poucos minutos as coisas já estão voltando ao lugar para que isso não seja mais possível, mas muito frio e perturbador. Com a quantidade de vezes que um erro singular em nosso DNA poderia criar mutações extremas expressas, o fato de não termos mais pessoas com uma orelha na testa, por exemplo, é realmente uma prova de evolução, mas também realmente assustadora. As doenças priônicas são um grupo de doenças neurodegenerativas raras que podem afetar tanto humanos quanto animais. São causadas por proteínas anormalmente dobradas no cérebro, particularmente a dobra errada das proteínas priônicas, PRP. Isto leva a um declínio progressivo na função cerebral, envolvendo mudanças na memória, no comportamento e no movimento. Eventualmente, as doenças do prião são fatais. Não é o mais assustador, mas super fascinante. Quando um humano está grávido, seu feto passa por uma versão em miniatura da evolução e avanço rápido. O coração primeiro se desenvolve com 2 câmaras, como os peixes. Depois cresce para 3 câmaras, como os anfíbios e répteis. E depois se desenvolve para um coração de 4 câmaras, o mesmo que outros mamíferos. As moscas não podem comer alimentos sólidos. Portanto, quando pousam sobre o seu alimento, vomitam para amolecê-lo antes de o babar. A lagosta e as aranhas pertencem ambas ao filo de artrópodes, portanto, são como primos em primeiro lugar. Acho que se isto fosse mais compreendido, as pessoas ficariam menos entusiasmadas com a lagosta. Acredito que as pessoas, em sua maioria, apenas adoram manteiga. Se alguém estivesse delirando sobre quão grande tarântula, que eu sei que as pessoas comem regionalmente, era mergulhada em manteiga, o que você pensaria? Pense em um primo do amigável bichinho da floresta ou bicho travesseiro, mas que vive debaixo d'água. Esta ordem de animais é chamada de isópodos, e na verdade eles são crustáceos. Um gênero de tal piolho submarino chamado Cimotoa parasita. Uma espécie tem um truque muito arrepiante. Cimotoa exígua é um isópodo parasita especializado em sugar o sangue de uma língua em um peixe vivo, até que a língua caia. Depois se prende ao coto na boca. Pense alien. Substituindo a língua, o peixe pode então viver sua vida com um piolho do tamanho de uma língua na boca. Quase 50% do genoma humano vem de sequências parasitárias de DNA chamadas transposons, que são como vírus que não podem deixar a célula. Eles apenas copiam e se reinserem em nossos genomas, ampliando-os. Enquanto a maioria dessas inserções não está mais ativa, os humanos ainda têm 3 famílias ativas. Estas às vezes se inserem em nossos genes e os perturbam, causando doenças. 2-3 de todos. O infarto do miocárdio é silencioso, o que significa que não há sinais, ou sintomas não são típicos, deles acontecendo ou que eles estão prestes a acontecer. O que significa que alguém pode sofrer com isso apesar de estar bem de saúde. Sobre esse tópico, se você conseguir pegar um infarto do miocárdio, talvez não queira restabelecer o fluxo sanguíneo para as partes afetadas pela isquemia. Isto é devido a uma possibilidade de lesão de reperfusão onde você pode causar mais danos ao tentar curar, estabelecer um suprimento de oxigênio para as áreas afetadas. Entretanto, se você não o fizer, o coração ficará com cicatrizes literalmente permanentes, chamadas de tecido fibroso,
que não tem função contrária. Se for grande o suficiente, isto, por sua vez, levará a uma falha cardíaca na linha inferior. Moral da história: coma seus vegetais e faça exercícios. Nunca se sabe quando você vai simplesmente cair morto devido a um depósito de gordura que deu errado em suas artérias coronárias. O sistema imunológico põe fim a vários milhares de células cancerosas nocivas a cada dia. Todas as células, inclusive as cancerosas, se replicam para se espalharem por meio da divisão. O câncer como uma doença se desenvolve quando uma única célula cancerosa supera as defesas do sistema imunológico por tempo suficiente para se replicar efetivamente e iniciar o processo que é o equivalente corporal de um incêndio iniciado por uma folha ardente ao vento. Há um parasita chamado Toxoplasma gondii que infecta ratos e essencialmente os torna destemidos, atratados aos gatos. O parasita se reproduz dentro do gato depois que o rato é comido e depois é encontrado em seus excrementos. Este parasita pode infectar humanos com sintomas similares aos ratos infectados e também não tem sintomas perceptíveis a curto prazo. Houve alguns estudos que mostram um aumento da chance de esquizofrenia como resultado deste parasita. Agora imagine que se os laboratórios biológicos podem fazer vírus, eles podem fazer a mente alterar parasitas que podem infectar populações humanas inteiras sem quaisquer sintomas imediatos. Seus olhos têm seu próprio mini-sistema imunológico. Basicamente, as células do olho podem combater a infecção por si mesmas, o que significa que eles não precisam do sistema imunológico principal do corpo para proteção. Se o seu sistema imunológico localizar seus olhos, se irá confundi-los com invasores e atacá-los, potencialmente levando à cegueira. Outro é que o canibalismo está presente em todo o reino animal. Se os leões machos acontecem sobre fêmeas que já acasalaram, e são bem-sucedidos em matar o companheiro, eles também matarão seus filhotes. Isto é feito a fim de fazer com que a fêmea se incline a acasalar novamente para que eles possam ser pais deles. Os leões são carnívoros portanto, não desperdiçaram carne, mesmo a de outros leões. Portanto, eles comerão as crias mortas. Uma última observação é que não há nenhuma chance de morrer de um aneurisma. O sério. Você pode ser perfeitamente saudável, em nenhum grupo de risco específico. E pode, de repente, simplesmente cair morto sem aviso prévio. É altamente improvável, mas isso já aconteceu.